Fala moçada! Hoje nós estamos aqui para resolver mais uma questão do livro Reznick, 8ª edição, certo? Nós vamos fazer hoje questões do capítulo 2, começando hoje com a questão 41. Na questão 41 diz o seguinte: a figura, aí a figura abaixo, né? Desenho aqui para vocês, espero que esteja entendível. Mostra um carro vermelho e um carro verde que se movem em direção um ao outro. Aí tem outra figura, que é um gráfico do movimento dos dois carros que mostra as posições. Opa, aqui é a figura, aqui é o nosso gráfico. Aí ele fala, né? Primeiramente, toda vez que a gente começar uma questão, é bom nós anotarmos todos os dados da questão para ficar mais fácil depois para até pesquisar, né? Porque às vezes a questão tem um texto muito grande e acaba se perdendo. Na questão ele diz o seguinte: a posição inicial do carro verde é 270 metros e a posição inicial do carro vermelho é menos 35 metros. Certo? Então, a posição inicial do carro verde, que nós vamos considerar como 1. Por quê? Porque eu até pensei em colocar V de verde, não dá, né? VE de verde, VR de verde, né? Toda vida vai bater aqui, ó. V de verde, verde, vermelho. Aí eu preferi adotar 1 para o nosso carro verde e 2 para o nosso carro vermelho, para ficar mais fácil. Então, nós podemos perceber até aqui no gráfico que a posição inicial do carro verde é 270 metros. E a posição do carro vermelho está no negativo, menos 35 metros. Continuando lendo a questão. No instante t igual a 0, né? Como eu anotei aqui. O carro verde tem uma velocidade constante. É bom sempre observar esses tipos de dados, porque isso daí vai fazer a diferença na resolução da questão. Velocidade constante de 20 metros por segundo. E o carro vermelho parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial do carro vermelho é igual a 0 metros por segundo. Prestem bem atenção nesse dado, certo? Ele parte do repouso, ou seja, velocidade inicial 0 metros por segundo. Qual é o modo da aceleração do carro vermelho? Ou seja, ele quer saber o valor da aceleração do nosso carrinho vermelho. Nós temos aqui a nossa esquematização e nós temos aqui nossa figura, nosso carro vermelho, né? Nosso carro 2 e nosso carro verde, que é o nosso carro 1. Podemos observar pela figura que um está indo em direção ao outro e pelo gráfico também. Por quê? Porque eles se encontram. Esse daqui, o carro verde, ele sai lá de 270, ele vai se encontrar em determinado ponto, a 12 segundos, e o vermelho também. Como nós vamos achar essa aceleração? A dica está, observa o gráfico. Toda questão que tiver gráfico, observa ele que ele vai te dar algum bizu. Ou seja, esse gráfico ele mostra uma interseção. Isso quer dizer que nós vamos usar essa interseção. Se ele deu, é porque nós vamos usar essa interseção. Ou seja, a solução é que em t igual a 12 segundos, nós temos que a posição do carro verde é igual à posição do carro vermelho. A partir daí, nós sabemos que o nosso carro verde tem um movimento uniforme, um movimento retilíneo uniforme, MRU. E o nosso carro vermelho tem um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. A partir daí, nós temos que nessa fórmula aqui, nós conseguimos obter todos esses valores, pelo que a gente já tem na questão, e a partir desses aqui embaixo, nós conseguimos obter o valor da aceleração do carro vermelho. Em outras palavras, nós temos que a posição inicial é igual a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Isso em relação ao carro verde, porque é um movimento uniforme. Ou seja, a posição final dele vai ser igual à posição inicial, que é 270 metros, menos v, que é a velocidade constante que ele fala na questão, 20 metros por segundo, vezes o tempo, que é 12. Essa posição aqui, x igual a 1, que é a posição final do carro verde, é igual a 30 metros. Isso quer dizer que ele se encontra aqui na posição 30 metros. Se nós temos a posição final do carro verde, nós também temos a posição final do carro vermelho. Em outras palavras, nós temos que a posição final do carro vermelho é igual à sua posição inicial mais a velocidade inicial do carro vermelho vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Como a posição do carro verde é igual à posição do carro vermelho em relação à posição final, nós temos que nosso x2 é igual a 30 metros. Nós já temos tudo, nós temos a posição final, temos a posição inicial que é dada na questão, a velocidade aqui é 0,
Por quê? Porque 0 vezes qualquer valor vai dar igual a 0. Por isso que eu falei em relação a prestar atenção. Mas a nossa aceleração do nosso carro vermelho vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Fazendo uma matemática básica, passando para o outro lado, multiplicando, etc. e tal, isso daí vocês vão fazer na calculadora de vocês em casa, nós obtemos o valor de A igual a 0,903 metros por segundo ao quadrado. Espero que vocês tenham gostado e valeu! Qualquer dúvida é só me procurar.